Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nós vamos falar hoje sobre o ar e sua importância e as suas propriedades para os alunos do quinto ano. A importância do ar. O ar é um elemento fundamental, sendo formado por uma combinação de gases, vapor de água e partículas suspensas. Trata-se, portanto, de uma substância vital para a manutenção da vida na Terra, ao lado da água e do solo. Além disso, o ar ele é essencial para o clima, a distribuição da chuva e a dispersão de sementes, as quais favorecem a produção agrícola. Por outro lado, ele favorece o desenvolvimento de diversas doenças por vírus, bactérias e micro-organismos, os quais são levados pelas correntes do ar. O ar, como que o ar é composto, né? Os principais elementos que compõem o ar são essencialmente o nitrogênio e o oxigênio, tá certo? Em pequena quantidade o argônio também, o gás carbônico e o neônio. Embora possua peso e ocupe espaço na atmosfera, observe que o ar é um conjunto de substâncias que não apresenta cor, cheiro, gosto e que não podemos ver e nem tocar. A importância do ar para os seres vivos. Quando respiramos, o ar da atmosfera entra no nosso corpo, sendo filtrado pelas narinas até chegar aos pulmões, o qual será utilizado na produção de energia. O mecanismo de respirar é realizado da seguinte maneira: nós respiramos o oxigênio, que é o O2, e liberamos o gás carbônico, que é CO2, na atmosfera, o qual será absorvido pelas plantas e outros seres autótrofos no processo denominado de fotossíntese. De tal modo, as plantas importantes nesse processo liberarão oxigênio, extremamente necessário para outros seres vivos. Importante destacar também que os sons emitidos pelas cordas vocais só conseguem ser produzidos pela existência do ar. As propriedades físicas do ar. O ar tem algumas características que nos ajudam a perceber sua existência, já que não o vemos ou sequer podemos tocá-lo. São suas propriedades físicas, matéria e massa. Como todas as coisas que conhecemos, o ar é composto de matéria. Afinal, é formado por diversos gases, que por sua vez são formados por átomos. Então, o ar tem massa e ocupa um espaço. Por exemplo, ao soprarmos um balão de aniversário, ele fica cheio de ar, não é isso? E ocupa mais um espaço. Então, por isso que nós dizemos que o ar ele tem massa e ocupa espaço. Pressão. O ar atmosférico ele exerce pressão sobre a superfície terrestre. É a chamada pressão atmosférica. Quanto mais próximo da superfície, maior é a pressão. O ar tem mais massa e pesa mais. E à medida que aumenta a altitude, diminui a pressão, pois tem menos ar acima e ele fica mais leve. A densidade. O ar tem peso graças à gravidade, a força que atrai todas as coisas para o centro da Terra. Por isso, a concentração dos gases é maior próximo ao nível do mar, consequentemente mais denso. Então, o ar que respiramos ele é mais denso do que o ar das montanhas, por exemplo, porque em altitudes maiores a densidade do ar ele vai diminuindo e se torna rarefeito. A resistência, né? O ar se contrapõe ao movimento porque ele tem resistência. Quanto mais rápido for o deslocamento, maior a velocidade, maior será a resistência. Por exemplo, quanto mais depressa andamos de bicicleta, maior será a resistência do ar. Por esse motivo que os carros e aviões, barcos e outros tipos de veículos são projetados para diminuir a resistência do ar, pois dessa maneira ele gastará menos energia, ou seja, menos combustível, e sofrerá menor desgaste. Nós vamos falar um pouquinho sobre a compressibilidade, a expansibilidade e a elasticidade. O ar pode sofrer compressão ou expansão e depois retornar ao estado em que estava. Quando ele é comprimido, ele diminui seu volume, que chamamos de compressibilidade. Por exemplo, apertar o embolo da seringa até o fim, tapando o orifício, né, que é o ponto até onde vai o embolo, mostra o quanto o ar foi comprimido. Então, podemos dizer que tem compressibilidade. Se parar de acontecer a compressão, o ar volta a ocupar o espaço que ocupava antes. Então, chamamos de elasticidade. Por exemplo,
quando apertamos o embolo da seringa, tapando o orifício e depois soltamos. O embolo retorna à posição anterior, então a gente vai denominar de elasticidade. Quando o ar se expande e aumenta o seu volume, que podemos chamar de expansibilidade, temos um exemplo, né? O vidro com perfume ele é aberto e o cheiro se espalha pelo ambiente, pois o aroma volátil misturado com o ar ocupa um espaço maior. Então, esse fenômeno é chamado de expansibilidade. Esse conteúdo está na página 28 e 29 do livro de ciências de vocês e a atividade está na página 30 e 31. Bons estudos!